Saulo, que mais tarde se tornaria conhecido como o apóstolo Paulo. Nasceu em Tarso, numa próspera cidade na Cilícia que fazia parte do Império Romano. A família de Saulo era uma família judaica muito respeitada. Desde jovem, Saulo demonstrou grande inteligência e determinação. Ele cresceu imerso na cultura judaica, aprendendo sobre a lei e as tradições religiosas de seu povo. Seu pai era um fariseu, grupo de líderes religiosos do povo judeu que tenta interpretar a lei em todas as áreas da vida humana, comportando-se como se as suas regras religiosas fossem tão importantes quanto as leis de Deus para a vida. E Saulo seguiu os passos de seu pai, tornando-se um fariseu bem aplicado e dedicado. À medida que Saulo amadurecia, ele se tornava um estudioso da lei de Moisés e um fervoroso defensor das tradições judaicas. No entanto, ele também testemunhou o crescimento do movimento cristão que estava começando a se espalhar pelo Império Romano. Saulo via os seguidores de Jesus como uma ameaça à fé judaica e ao judaísmo tradicional. Ele acreditava que era seu dever perseguir os cristãos e parar a propagação da mensagem de Jesus. Assim, ele se tornou um dos principais perseguidores dos primeiros cristãos em Jerusalém. Atos capítulo versículo 1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. A vida de Saulo estava prestes a mudar de forma dramática. Ele planejava viajar para Damasco. Atos, capítulo 9, versículo 3 ao 5. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo ficou cego temporariamente, foi levado a Damasco, onde por 3 dias ficou sem ver, e ele não comeu e nem bebeu. Aguardou a chegada de Ananias, um discípulo de Jesus que Deus lhe mostrou numa visão. Ananias impôs as mãos sobre Saulo e algo como escamas caiu de seus olhos, lhe restaurando a visão. Saulo, agora convertido e transformado, foi batizado e imediatamente começou a pregar a fé que anteriormente ele perseguia. Paulo, que era conhecido pelos 2 nomes, pois um é romano, e isso lhe favorecia em sua evangelização aos gentios e o outro ao hebraico. Ele tornou um dos apóstolos mais relevantes e dedicados de Jesus. Em suas viagens, ele enfrentou opositores violentos, sofreu perseguições, foi preso, mas sua determinação era fora do comum. Paulo escreveu muito de suas epístolas durante essas viagens, oferecendo ensinamentos profundos e a graça de Deus. Paulo era um pensador e um teólogo excelente. Ele escreveu várias cartas às igrejas que visitou, cartas que se tornaram parte integrante do Novo Testamento. Essas epístolas oferecem instruções sobre a fé, a vida cristã e o papel de Jesus como Salvador. Ele escreveu algumas cartas que se encontram no Novo Testamento logo após os Atos dos Apóstolos. Ele escreveu Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e muitas outras.
A vida de Paulo foi marcada por conflitos e desafios constantes. Ele enfrentou perigos, prisões e oposições de líderes religiosos e autoridades romanas. Suas prisões foram documentadas em locais como Filipos, Jerusalém e Cesareia. Mesmo em meio a dificuldades, Paulo manteve sua fé e sua confiança em Deus de forma intacta. Em sua prisão em Roma, ele escreveu a Epístola a Timóteo, sua última carta conhecida, na qual expressou sua perseverança na fé, apesar de estar prestes a enfrentar uma grande luta que traria um sofrimento muito grande. 2 Timóteo capítulo 4, versículo do 6 ao 8. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próxima o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A história de Paulo finaliza em Roma, onde ele enfrenta o sofrimento por sua fé. Como cidadão romano não podia ser crucificado, então foi decapitado sob o governo do imperador Nero. Sua morte, embora trágica, foi um testemunho de sua dedicação a Cristo. O legado de Paulo é imenso, suas epístolas continuam a influenciar a teologia cristã e seu exemplo de fé, coragem e serviço a Deus inspirou inúmeras gerações de cristãos ao longo dos séculos. Paulo é lembrado como um dos maiores apóstolos e um exemplo de transformação e dedicação à causa de Cristo. Ao longo de suas viagens missionárias, Paulo estabeleceu várias igrejas e comunidades cristãs em cidades importantes do Império Romano. Seu compromisso com a propagação do Evangelho era algo muito notável. Ele enfrentou perigos, naufrágios, prisões, tudo em nome de seu amor por Cristo e pelo desejo ardente de compartilhar a Boa Nova. Suas viagens o levaram a lugares como Antioquia, Listra, Tessalônica, Atenas, Corinto e Efésio, entre outros. Em cada local ele enfrentou desafios únicos e dedicou-se a fortalecer as comunidades cristãs. Paulo é lembrado como o apóstolo dos gentios, aquele que levou a mensagem de Cristo para além das fronteiras de Israel e a estendeu ao mundo gentil. Seu exemplo de transformação, dedicação e paixão pelo Evangelho é uma fonte de inspiração para todos os cristãos. Essa é a história inspiradora do apóstolo Paulo. Deixe o seu like aqui no vídeo e coloque nos comentários o seu pedido de oração que nós iremos orar por você. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que elas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima.